Elias é arrebatado aos céus. Essa passagem se encontra em 2 Reis, capítulo de número 2, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ou seja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. 2 Reis 2, do 5 ao 11. Introdução. O arrebatamento de Elias traz para nós a realidade acerca da promessa de Jesus que diz, João 14, versículo a seguir, não se turbe o vosso coração, credias. Em Deus credi, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar e voltarei outra vez, se eu vos for preparar lugar, para que onde eu estou estejais vós também comigo. Então Jesus fez referência ao arrebatamento da igreja, dizendo que voltaria para levar os seus seguidores, os seus eleitos, a sua noiva, enfim, a sua igreja. Elias passou por duras provas, perseguições e ameaças de morte. Do mesmo modo, a igreja, para chegar ao céu, tem passado por várias tribulações na sua caminhada. Mas se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Esta é a promessa da palavra de Deus. De acordo com o Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 10, parte B, é dito, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus foi muito claro em dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15, 58, vai dizer, meus amados irmãos, sedes, pois, firmes, abundantes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será vão, terá uma recompensa. Haverá um retorno da parte de Deus, um galardão. Muito bem. Tópico de número 1. Arrebatamento, uma realidade bíblica. No livro do Gênesis, encontramos a primeira referência bíblica acerca do arrebatamento. Gênesis 5, 24 vai fazer referência a Enoque, que foi aquele homem que com 65 anos de idade teve um encontro com Deus e andou com Deus 300 anos. Com 365 anos, ele foi arrebatado e não provou a morte. É uma figura também do arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem em vida serão transformados e não vão provar também a morte. Ao profeta Elias, a Bíblia dá um esforço, ou melhor, um enfoque especial pelo fato dele representar os crentes no Senhor, de acordo com 2 Reis 2:11. Coube ao apóstolo Paulo escrever à igreja acerca deste tão precioso assunto. Se encontra em 1 Coríntios 15, 51 e 52, destacando inclusive a ordem do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17, onde é dito, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, arrebatados, iremos ao encontro do Senhor e com ele estaremos para sempre. Então essas duas passagens, tanto em 1 Coríntios 15, 51 e 52, bem como 1 Tessalonicenses 15, a partir do 13, melhor, até o 17. Então somente devemos estar preparados para este tão glorioso dia. O arrebatamento de Enoque. Enoque aparece no cenário bíblico como aquele que vive em perfeita comunhão com Deus. E andou Enoque com Deus 300 anos, de acordo com Gênesis 5, 22. A vida de comunhão diária e constante deu a Enoque o privilégio de ser arrebatado por Deus. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Pela mesma razão, seremos arrebatados pela vida de comunhão com Deus, através da oração e da meditação na sua palavra. O arrebatamento de Elias prefigura o arrebatamento da igreja. E sucedeu que, indo ele andando, falando a eis que uns carros de fogo, com cavalos de fogo,
se separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. Segundo Reis 2:11. Jesus alertou que devemos estar em vigilância, pois não sabemos o dia nem a hora, Mateus 24:42, do nosso arrebatamento, para que não sejamos deixados. Muito bem. O arrebatamento da igreja, a exemplo de Enoque e Elias, a igreja será arrebatada para encontrar com o Senhor. Na expressão de Paulo, este acontecimento se dará no momento, no abrir e fechar de olhos. Será um momento glorioso, pois o Senhor descerá do céu para buscar os fiéis da terra. Nossos corpos serão transformados, de acordo com Filipenses 3:21, e seremos semelhantes a ele, 1 João 3:2, onde é dito que ele, Jesus, que tem o poder de submeter a si mesmo todas as coisas, transformará o nosso corpo de humilhação no corpo de glória semelhante ao seu. 1 João 3:2 diz que assim como ele é, nós o veremos e seremos. Tópico de número 2, o Espírito Santo e o arrebatamento. O Espírito Santo, que teve participação no arrebatamento de Elias, também participará do arrebatamento da igreja, levando-nos ao encontro de Cristo, pois ele é o selo da nossa redenção. A Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, de acordo com Efésios 4:30, porque ele é o selo da promessa, aquele que ressuscitará, né, transformará o nosso corpo. A Bíblia diz que esse selo deve permanecer em nós até o dia da redenção. Enquanto a igreja estiver na terra, dependerá da orientação do Espírito Santo, pois só ele sabe o caminho até Jesus. Assim como Eliezer conhecia o caminho para levar Rebeca a Isaac, de acordo com Gênesis 24:58 ao 61. Aqui está falando de uma coisa interessante. Quando foi para o Isaac arrumar uma noiva, o Abraão, que é uma figura do pai, orientou o Eliezer, que é uma figura do Espírito Santo, aí até terras da própria parentela do Abraão e arrumar e trazer uma noiva para o Isaac. E ele encontrou a Rebeca, que se encontrava em um poço de água, em volta de um poço de água, dando água para os animais, e ali ele pediu para que ela desse água aos camelos, e a partir dali ele entendeu que Rebeca seria a pessoa escolhida para ele levar até Isaac. Foi o que aconteceu. Então, a Rebeca é uma figura da igreja, está entre a água. A água é a palavra de Deus, João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Então, a igreja é aquela que está sendo orientada pela palavra, buscando da palavra, se enchendo do poder do Espírito Santo, que é o autor da palavra. Então, o Eliezer, uma figura do Espírito Santo, é aquele que está cuidando da igreja, está indo, preparando a igreja para levar a presença do Isaac, que é uma figura de Cristo. O Espírito Santo revelou a Elias, pela revelação, Elias sabia o que iria acontecer. Pede-me que queres que faça, antes que seja tomado de ti. Por isso que mandou Eliseu ficar alerta. Entretanto, Elias não sabia o momento exato do arrebatamento. O momento do Espírito tem revelado à igreja aproximadamente da volta de Jesus. Ou seja, nós sabemos que Jesus vem. Não sabemos a hora, né? Mas sabemos que ele vem para levar o seu povo a qualquer momento. Com Elias não foi diferente, né? Ele não sabia a hora, mas sabia que seria arrebatado. É preciso, portanto, vigilância, diria Jesus em Marcos 3:37. O Espírito Santo revelou aos profetas. A narrativa bíblica diz que os filhos dos profetas já sabiam do arrebatamento de Elias. Isto confirma a palavra ao profeta Amós, que diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos servos e os profetas. Então, o povo de Deus tem que ter consciência que Jesus vem. O mundo ignora. O mundo está escarnecendo, está zombando, mas a Bíblia diz que o mundo está em trevas e jaz o maligno, ou seja, tem influência do maligno, e o maligno tem cegado o entendimento dos incrédulos, de acordo com 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus ali é com D minúsculo, é uma referência ao diabo. Eles sabiam do arrebatamento, mas não sabiam o dia, coisa que só pertence a Deus, só Deus sabe, né? Jesus, claro, ressuscitado dos mortos com toda a autoridade, ele sabe. Na hora que ele falou que só o Pai sabia, ele estava ainda como homem limitado, uma vez que ele não fazia uso de forma plena, total e absoluta dos atributos da divindade, tais como onisciência, onipresença e onipotência. O Espírito Santo revela todas as coisas. Através do apóstolo Paulo, sabemos que o Espírito Santo revela todas as coisas. 1 Coríntios 2:10. Isto porque ele é Deus.
Atos 5:4, Espírito Santo é Deus. Pela revelação do Espírito Santo, sabemos as características dos últimos dias. Estamos vendo os últimos dias, dia da apostasia, de abandono da fé, e sem dúvida nenhuma nós sabemos que breve Jesus vem. E podemos nos preparar para o arrebatamento da igreja. Tópico número 3. A caminhada de Elias para o arrebatamento. A caminhada de Elias até o Jordão tem um significado glorioso, pois cada lugar por onde ele passava teve grande importância para o povo de Deus. Isto nos ensina que em nossa caminhada espiritual devemos atentar para os lugares e as situações pelas quais passamos, a fim de nos prepararmos para a vinda de Jesus. Elias partiu de Gilgal para o povo de Deus, tem grande importância espiritual, pois ali o opróbrio do Egito foi tirado. Isso nos ensina que para sermos arrebatados precisamos partir de Gilgal. Isto é, temos de tirar de nossa vida tudo que é mundano e nascermos de novo em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A caminhada para a vitória espiritual começa quando renunciamos o mundo por amor a Cristo. Elias foi a Betel, Elias foi a Betel e a Jericó. Elias caminhou até Betel, lugar onde Jacó recebeu a visão de Deus. E ali edificou um altar chamou aquele lugar de casa de Deus. A lição de Betel é que não devemos desprezar a casa de Deus. Se estamos indo para o céu, Hebreus 10:25, né? Elias não ficou somente em Betel, indo também a Jericó. Jericó é lugar de muralha, mas também lugar de grande vitória. Para estarmos livres para o arrebatamento, precisamos passar por Jericó, destruir as barreiras de nossas vidas, alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. Elias foi ao Jordão. O rio Jordão foi o último desafio para o povo de Deus entrar em Canaã. Assim também na vida de Elias, o Jordão representou a última prova, sendo preciso atravessá-lo, segundo a Reis 2:8. E Elias o fez usando o que tinha nas mãos, sua capa. Para entrarmos no céu, precisamos vencer o desafio da vida com o que temos recebido de Deus, ou seja, revestimento do Espírito Santo. O curioso aqui é o seguinte, a caminhada do Elias. Em primeiro lugar, o Elias passou pelo Jordão. O Jordão representa uma decisão, porque Jordão quer dizer aquele que desce. Você tem que decidir todo dia se você quer descer, ou seja, viver segundo a carne, segundo o mundo, que já não maligno, ou quer viver segundo o Espírito. Então, Jordão é a primeira decisão que nós tomamos e tomamos dia após dia. O Jordão, repito, quer dizer aquele que desce. Em segundo lugar, ele foi para Gilgal. Gilgal foi onde foi realizado o ritual da circuncisão. A circuncisão é uma figura do novo nascimento. Depois que você se decide por Cristo, opta por andar na presença de Cristo, quando você faz de Cristo teu Senhor, você agora tem que submeter esse novo nascimento que é realizado pelo Espírito Santo. Aquele que não nasce da água, a palavra e do Espírito. É o Espírito Santo que nos gera, como gerou Jesus no ventre de Maria, na condição de homem. Muito bem. Então, em primeiro lugar, Jordão, nós temos que estar tomando decisões dia após dia, como diria o Thales Roberto. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Então, segundo lugar, Gilgal, que é o novo nascimento. Terceiro lugar, Elias foi para Betel. Betel é a casa de Deus. Você que escolheu Deus, você que nasceu de novo, esteja na casa de Deus. Não vá na onda dos desigrejados que querem você fora da casa de Deus. A casa de Deus é onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Pode ser até debaixo de uma árvore, numa casa, num salão, não importa. É onde Jesus está, onde nós estamos nos reunindo em nome de Jesus e para Jesus. Em quarto lugar, o Elias foi para Jericó. Jericó é lugar de batalha. Depois que você escolheu Deus, depois que você nasceu de novo e está na casa de Deus, você tem que ter consciência que está numa guerra. Diria Paulo, Efésios 6:10 a seguir. Revestir-vos do Senhor e da força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue. Ou seja, não devemos lutar contra seres humanos, de carne e osso, mas lutar contra o diabo e seus anjos. Então, depois de Jericó, o que é que aconteceu? Depois que você travou essa guerra contra o diabo, os seus demônios, o Elias foi arrebatado e você vai ser arrebatado depois de se tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus. Muito bem. Quarto e último tópico. Arrebatamento e esperança dos salvos. Baseado no arrebatamento de Enoque e Elias e firmado na palavra de Deus, os crentes em Cristo esperam ansiosa a vinda de Jesus. O arrebatamento dos crentes é uma esperança da igreja em Cristo, que aguarda com alegria para ser glorificado nos seus santos. Uma esperança na promessa. O arrebatamento da igreja cumprirá a grande promessa feita
por Jesus aos seus discípulos, né? Onde eu já li lá no começo, em João 14, versículo 1 a seguir. Muito bem. Continuando, uma viva esperança. Através do apóstolo Pedro, aprendemos que através do novo nascimento em Cristo recebemos uma viva esperança. 1 de Pedro 1,3. Esta viva esperança nos faz descansar no Senhor e na certeza de que Ele nos chama para lá, chamará para o lar celestial. Deus nos tornará a trazer com Ele. Está escrito, né, conforme já li em 1 Tessalonicenses 14, 1 Tessalonicenses 4,14. Eu já citei essa passagem. Isso significa que a morte não mata a esperança do verdadeiro Filho de Deus. É isso mesmo. 1 Coríntios 15, 22, 23. Quem é de Deus, a morte não tem mais poder sobre a vida dele. Ao partir desta vida, será promovido a uma vida eterna. Uma esperança que santifica. O apóstolo João nos ensina dizendo: qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3,3. Aprendemos então que o crente que espera Jesus está sempre aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, 2 Coríntios 7:1, sabendo que sua vida de santificação é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3, pois sem ela ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14, onde é dito: seguir a paz com todos, é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Conclusão: o arrebatamento de Elias nos ensina preciosas lições e nos desperta para uma vida na presença de Deus, a fim de que também possamos estar preparados para o grande dia da vinda do Senhor Jesus, para buscar a sua igreja. Que possamos fazer parte do grupo das virgens prudentes que, com óleo nas suas lâmpadas, estavam prontas para irem ao encontro do noivo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Já tem praticamente 17 minutos. Foi bastante alongada esta mensagem, mas eu creio que muita gente vai ser edificada através desta ministração que acabei de trazer aqui, através desse estudo. Tudo isso para a glória de Jesus. Valério Pontes, se você achar importante esse conteúdo, se inscreve, compartilha e vamos juntos evangelizar o mundo. Estamos caminhando para 500 inscritos. Está faltando você se inscrever. Valério Pontes.